Você curte o Conexão 21? Então inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e dá aquele like que ajuda muito na divulgação. Essa conexão é o Felipe Álvares de Sá, conselheiro do Sicoob. Papo muito bacana, vale a pena conferir. Quero agradecer aos parceiros do Conexão 21, o Sicoob Empresas, o Sesc Senac através da FEComércio, a Simples Inovação que nos apoia desde sempre e também o Fermon que nos empresta esse ambiente aqui maravilhoso para a gente fazer as gravações. Uma coisa, se você está nos assistindo pela TV Max, lembra que a gente vai ao ar toda segunda-feira às 21 horas e toda quinta-feira às 23h40. E se você está nos assistindo no YouTube, não deixa de se inscrever no nosso canal e dar um like aqui no nosso vídeo. Fica ligado no Conexão 21 também pelo Instagram, @Conexão21Oficial. A gente espera por vocês e tem certeza que vocês vão curtir muito esse papo. Uma conexão muito especial nesse Conexão 21. Meu colega de conselho no Sicoob Empresas, Felipe. Doutor Felipe, muito obrigado por ter vindo, ter aceitado o convite. Eu que... Está aqui participando e batendo esse papo com a gente. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de vir aqui para termos essa conversa. Já há algum tempo já se falava em marcar, mas conseguimos marcar finalmente. Finalmente chegou o dia. Sim. O Felipe, conta aqui para a gente um pouquinho, para a turma aí que está nos assistindo, da sua trajetória. Você é um advogado aí de primeiríssima linha, como é que chegou no Sicoob? Dá um panorama para a turma. Eu, no início de carreira de advocacia, devia ter aí uns menos de 5 anos de formado, eu tive a oportunidade de começar a prestar serviços enquanto advogado para o Sicoob. Fui contratado para assessoria jurídica, cobranças e tudo mais, e dali eu vim a estreitar, conhecer melhor a estrutura, o cooperativismo com o qual me identifiquei e me aproximar da instituição. Passados alguns bons anos, e agora já vão de hoje 10 anos, eu tive a oportunidade de deixar de ser apenas um prestador de serviço e passei a integrar a diretoria do Sicoob na época. Fiquei durante alguns anos como diretor e conforme a instituição inclusive cresceu, mudou um pouco a estrutura. Cresceu bastante, né? Foi, assim... Cresceu bastante. Hoje em dia, de quando eu me tornei diretor para hoje, acho que ela hoje tem de 4 a 5 vezes o porte que tinha nesses 10 anos. E depois disso passei ao conselho, onde a gente tive a oportunidade de conhecer melhor e ter um convívio mais direto. E dali, onde hoje temos o trabalho mais estratégico da instituição, uma visão mais estratégica da instituição, e continuo, né, com essa parceria que tem em paralelo enquanto advogado, não só com cobranças, mas com toda a assessoria, todo o suporte para análise documental, contratual, algumas consultas jurídicas para questões estratégicas também da instituição. Também a parceria foi se estreitando, a instituição foi crescendo e a parceria também se estreitando e então, me traz uma grande satisfação porque não é uma mera parceria comercial. Não. O Sicoob como... Numa cooperativa é diferente, né? Exatamente. O Sicoob como... Assim, eu me identifiquei com o cooperativismo, é uma instituição onde o trabalho tem um propósito. Eu tenho um grande sentimento de propósito no trabalho feito no Sicoob. Não é um trabalho qualquer, onde se visa... trabalho comercial. Onde se visa apenas uma questão comercial. É um trabalho em que o cooperativismo dá um propósito para o que é feito ali. Um trabalho diferenciado de outras instituições financeiras e na advocacia isso se reflete também. Mesmo, por exemplo, onde eu comecei a parceria lá, que é com a cobrança, a tratativa do relacionamento com
um devedor que é um associado, que teve algum problema e não pôde pagar, é diferente. É diferente. É diferente de uma outra cobrança qualquer, mais fria, né? de uma relação comercial mais fria, justamente. Muitas cobranças, muitos acordos são coisas bem personalizadas, diferentes de relacionamentos de uma pessoa que seja um devedor de um banco, por exemplo. No banco ele tem lá uma régua bem objetiva, quanto mais tempo deve, consegue maior desconto. Lá não, lá se busca uma solução para a pessoa conseguir regularizar a situação dela, viabilizar o negócio dela e se manter. Porque para a cooperativa, no caso aqui a gente está falando do Sicoob Empresas, é muito importante que o cooperado dê certo, né? Que o negócio do cooperado dê certo, que aquilo ali prospere. Isso daí é fundamental. Então, assim, eu vejo uma série de iniciativas lá lideradas pelo Eduardo e por toda a turma, e você também, que levam a isso, né, de geração de oportunidades, esse contato, esse relacionamento mais próximo, não é só na cobrança, mas também na orientação, Sim. na ajuda, no apoio, né, Felipe? Com certeza. Não só na questão de cobrança, mas em toda negociação que é feita, muitas vezes são feitos produtos personalizados para poder adequar a necessidade do associado. E muitas vezes com foco da atividade da empresa associada se faz essa adequação. Inclusive, assim, esse foco, por ser uma instituição sem fim lucrativo, que tem, claro, que ser financeiramente saudável, mas o foco dela, ela tem como um dos princípios, que é um dos princípios do cooperativismo, que é o interesse na comunidade, que é querer que os seus cooperados, seus associados, os cooperados, exatamente, né? Que eles tenham o desenvolvimento da atividade deles, que eles consigam prosperar. E isso faz com que o foco não seja exatamente o que se teria num grande banco, por exemplo, quando alguém vai buscar uma linha de crédito ou um produto bancário. E isso dá uma grande satisfação no trabalho. O resultado é importante, mas não é tudo, né, Felipe? Exatamente. E mesmo assim, o resultado que se tem fazendo isso é um resultado positivo, porque as instituições que têm a postura de arrochar ao máximo o devedor, procurar receber o máximo e o quanto antes do dinheiro de um devedor, acabam não conseguindo fazer isso. Porque se esse associado, que mesmo em dificuldades, ele sobrevive, ele vai pagar não só a dívida atual, como lá na frente vai continuar operando e levando mais recursos. Quanto mais o cara operar, quanto mais o cara se relacionar ali, é bom para ele, é bom para a cooperativa e é bom para todo mundo. Exatamente. Né? Porque consegue também atender outros cooperados ali. Né? Exatamente, com certeza. E me diz uma coisa, Felipe, independente aí do Sicoob, como é que é a atividade aí como advogado, de estar orientando? Porque acaba também, no final das contas, você virando uma referência ali dentro para todo mundo, né? Inclusive para os cooperados. Sim. Né? Sim, com certeza. Eu já estou aí, o tempo passa rápido, né? Já estou aí à beira de completar 25 anos de atividade profissional. A conta é fácil, porque eu comecei em janeiro de 2000, então a conta fica bem redonda. Fica bem redonda. Então, trabalhei assim, nunca procurei trabalhar em grandes escritórios, não grandes no sentido de renome, mas em termos estrutural, porque eu via que lá tinha muito, digamos assim, apertador de parafuso que faz um trabalho repetitivo, não tem a oportunidade de aprender, e isso se refletiu no meu perfil de atuação também, enquanto advogado, titular do meu próprio escritório, depois que eu me formei, trabalhei alguns anos no escritório e fui montar o meu próprio. Trabalhamos com uma estrutura dentro dos postos de advocacia pequena, porque o nosso foco são empresas de porte menor, não as grandes multinacionais, em que tem grandes escritórios, em que o funcionário do escritório trata com o funcionário da empresa. Nós trabalhamos com clientes que, de um modo geral, a nossa tratativa, nossa... Acaba sendo com o dono, né? Com o dono, justamente. É direto com o dono do negócio. E eu acho que é uma coisa bacana porque você acaba conhecendo as dores, as necessidades, você sabe realmente qual é o problema. Às vezes o cara nem sabe direito qual é o problema, mas você sabe qual é o problema dele e tenta ajudar nesse sentido. Não só o problema, como a questão estratégica da atuação dele também. Claro. Porque ele pode não saber qual é o problema. E tem muito advogado, é comum em grandes escritórios ou advogados corporativos, em que ele, na hora de prestar uma assessoria, uma consultoria, ele fala, olha, isso aqui não pode.
E o empresário precisa, na verdade, conhecer os riscos. Às vezes ele pode ter que assumir um risco de alguma coisa que eventualmente não pode, mas sabendo qual é o problema que ele vai ter. Muitos advogados, na hora de atuar, eles dizem, olha, você parar aqui na vaga de idoso sem ser idoso não pode, você atropelar alguém ou mesmo não pode. Não é a mesma consequência. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Então, se quiser assumir o risco de alguma coisa, ele tem que saber se o não pode é uma consequência grave, alguma coisa... Qual o tamanho daquele risco? Qual o tamanho daquele risco, ou se é um risco, não tá bom. Estou com pressa aqui, vou parar aqui e pagar a multa que o guarda vai me dar depois. Prefiro do que ter que parar longe e perder o negócio. Exatamente. Então, ele tem que conhecer o risco. Eu não sou um advogado que, na assessoria, fala, olha, não pode. Eu falo, olha, isso aqui pode gerar aquele risco. Esse outro aqui, aquele outro risco. Faça o que achar melhor, mas saiba do risco. Não, e eu acho que é importante também que consegue estruturar também uma boa base um embasamento para aquela atividade, né? Tipo assim, olha, o negócio não está muito claro, mas o teu embasamento é esse, ó, o que te segura aqui é esse. Exatamente. A sua defesa é essa, né? Exatamente. Isso na advocacia até que é uma coisa um pouco... Para empresa pequena isso faz uma diferença danada, Felipe. Faz. E essa questão do pode ou não pode, que é muito comum, o advogado, acho que pelo menos 80% ou mais advogados têm esse perfil de falar não pode, mas não pode o quê? Exato. Tem que saber o risco. Entendeu? Dependendo da atividade da pessoa, isso faz uma diferença grande. O exemplo, claro, de estacionamento de vaga não é esse tipo de problema, mas, são os riscos. A pessoa vai comprar um imóvel, a documentação está mais ou menos, o vendedor tem ali alguma anotação na certidão que pode vir alguém, um credor, a querer anular. Tem advogado que vai falar, não pode. Mas fala, olha, ele tem esse risco aqui, vamos ver o tamanho do problema dele, vamos ver se ele tem outros bens que garantam aquilo ali, para dar um conforto. E aí pode assumir. Mas saiba que tem o risco de vir um credor perturbar, querer penhorar o seu imóvel que você comprou, dizer que a venda foi uma fraude a credor. Não é sem risco, né? Não é sem risco, mas tem que conhecer os riscos. Isso é importante, temos lá esse perfil de dar uma assessoria para ajudar o cliente a decidir o que fazer, e não a proibir ele de querer fazer o que tem algum risco. Não pode amarrar o cara, né? Tem que dar ali ao empresário, ao gestor, uma massa de manobra, uma certa... Mas na advocacia é muito comum. É muito comum. É muito comum um advogado que, até para não se comprometer, não. Não. Até por conta, principalmente, quando temos esses perfis corporativos muito grandes, em que um funcionário do escritório passa uma informação, um parecer para um funcionário de uma grande empresa. Ele não tem como explicar, olha, você tem esse risco. Exatamente. Não, porque se você fizer desse problema, vão vir dizer que o advogado disse para fazer. Então, não. Não. É aquele negócio. É melhor dizer não que defende todo mundo. É melhor dizer não do que fazer, dar um problema e vir, né? Isso, principalmente com empresas grandes, é praticamente a regra. Em grandes escritórios, em termos estruturais, com as grandes empresas que eles assessoram. Nesse atendimento direto ao dono do negócio, é mais fácil explicar, entender o que ele quer, entender onde ele quer chegar e explicar os riscos de cada caminho. Inclusive, na parte do trabalho consultivo, é muito comum algumas coisas não ter, assim, o direito não é uma ciência exata. Existem algumas coisas mais básicas que são mais certas, mas muita coisa depende da forma como foi entendida. Então, nesse campo, não tem como falar não. Tem que falar, olha, tem esse entendimento aqui e aquele lá. Tem zona cinzenta, né? Então, dentro da zona cinzenta, você quer ir para onde? Então, vamos argumentar o que defende esse seu caminho que você quer. Exatamente. Se alguém saiba que pode ter questionamento, mas nessa linha de raciocínio existe... A sua defesa é por aqui. A sua defesa vai ser por aqui, então pode seguir nesse caminho. Isso é uma coisa que nesse trabalho, na parte consultiva do trabalho, é muito comum. Não, e quando você está falando de empresa de pequeno e médio porte, constantemente as empresas têm que, enfim, a palavra da moda aí, pivotar, inventar coisa nova, inovar, mudar o tipo de serviço, de produto. E às vezes depende muito de uma visão jurídica, legal daquela coisa, né? E quando isso já existe, tudo bem. Mas o negócio é quando é uma coisa tão nova que não tem uma regulação estabelecida, né, Felipe? A falta de regulação, às vezes, deixa algumas coisas muito em aberto. Mas dentro do direito, a gente tem algumas coisas que são princípios, legislações que não foram feitas para aquilo, mas que podem se adequar de uma forma parecida, que já dão
Já dá um caminho. Já né? dá um caminho para a linha de raciocínio, não deixa a pessoa completamente perdida. Um exemplo muito claro disso é que durante muito tempo o pessoal questionou que a internet não tem regulamentação, zona de ninguém, as pessoas podem fazer o que querem. E não é verdade. Porque o que a pessoa faz ali, até no aspecto que é onde tem mais essa discussão, que é a parte criminal, que é em ofensa, difamação, isso tudo já existe legislação há muito tempo, só que não era previsto para a internet. Mas se for feito ali, tem o mesmo valor, é aplicável. Mesmo sem uma regulamentação específica. Na internet não vale? Não, vale sim. Vale sim. Está valendo. Né? Vale sim. E tem LGPD aí para... A LGPD já é uma grande regulamentação que veio para esse tipo de questão, não só da internet, mas de dados de modo geral, que se fosse pegar a legislação que já existia, já havia uma regulamentação, mas não era objetiva para essa transferência de dados, mas já existia a questão do direito à privacidade, já era um direito que existia. Proibir alguém de difamar, de práticas abusivas, quando se trata de direito do consumidor, tudo isso já era regulamentado e é aplicável, claro, a esse tipo de atividade, né, na internet. E Felipe, como é que você enxerga hoje, assim, quando a gente está falando da atividade, como eu estava te dizendo, a atividade empresarial de pequeno e médio porte, ela é muito dinâmica, ela muda muito. Como é que você está vendo, assim, você tem contato aí com diversos empresários, executivos, gestores, como é que você está vendo o ambiente, como é que as coisas estão acontecendo, como é que está aí o humor da turma? Olha, na parte jurídica, do que a gente pode assessorar, o humor nunca é bom. A pessoa está sempre estressada, sempre preocupada. Você está falando que advogado é porque não está bom, né? Sempre vendo o fim do mundo, justamente. A advocacia é uma atividade que a gente lida com o problema das pessoas. É raro estar lidando com algum momento, com um momento de alegria. Normalmente é com alguma dor, algum problema. Parecido com o que acontece com o médico, né? Existe médico que está tendo um momento de alegria. Lá nasceu filho, uma coisa, mas de um modo geral está tratando com a dor. Então, assim, eu acho... Do ponto de vista do advogado, está sempre ruim. A visão dos empresários, de modo geral, está sempre ruim, sempre com problema. Às vezes tem alguma perspectiva de vir a melhorar, porque o empreendedor também, se não for otimista, não empreende. Então, exatamente. Então, os empresários costumam ter um perfil de ver como tudo está ruim, está difícil, mas ter esperança de que vai resolver, vai melhorar. Atirado, né? Vai ter, logo ali na frente tem uma luz no fim do túnel vindo ali. Então, isso ao longo dos anos... Qual é o motivo do mau humor e qual é o motivo da esperança muda, mas o perfil, na verdade, é sempre o mesmo. Sempre mesmo. Né? Bom, Felipe, eu quero te agradecer ter vindo aqui, ter conversado com a gente aqui no Conexão 21, ter batido esse papo. Uma honra para a gente você estar participando aqui, trazendo um pouquinho do Sicoob, da sua experiência. Eu deixo aqui para você dar um recado final aí para a turma que nos assiste. Olha, gente, querem bom advogado. Ele não pode fazer propaganda, mas eu posso, tá? Não posso. Advocacia é proibido fazer propaganda. Mas eu posso. Ele é um bom advogado, tá? Fica a dica aqui para vocês. Agradeço mais uma vez o convite, a oportunidade, a experiência de estar aqui. Às vezes que vier a chamar novamente, estarei aqui. Muito obrigado. Muito obrigado a você também que está assistindo aí de casa, ou como tem no YouTube da rua, do celular, de onde estiver. Também. E bom dia, boa tarde, depende da hora que a pessoa for assistir. Acho que na TV é boa noite, né? Porque os horários são boa noite. Quem estiver assistindo na TV, boa noite. Olha, pessoal, espero que vocês tenham curtido esse papo aqui. Fica a dica aí, procurem o Sicoob para um relacionamento assim, bem pessoal, quando a gente está falando de atividades bancárias. E fica aqui a dica também do Dr. Felipe, que ele é 10. Valeu, turma! Você já possui um e-commerce e deseja aumentar seu faturamento? Conheça a Simples Inovação, especialista em evolução de e-commerce, full-commerce e gestão de anúncios. Revolucione seu e-commerce e aumente seus resultados. Acesse simplesinovação.com e alavanque as vendas do seu e-commerce.
Camélia Flores oferece os mais bonitos arranjos desde 1959. Visite nossa loja ou ligue pra gente. Entre no site cameliaflores.com.br, faça seu pedido e conheça as inúmeras variedades de buquês, arranjos e cestas de flores. Garantimos rapidez e qualidade na entrega. Descontos especiais nas datas comemorativas e para eventos de empresas, casamentos e aniversários. Pensou em flores? Pensou Camélia Flores.